Show de bola, galera, show de bola. Vamos aí dar início à nossa reunião de hoje. Vamos bater esse papo aí. Antes só vamos conferir se o som tá legal, se tá saindo direitinho. Show de bola, show de bola. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater esse papo muito importante sobre qual a rotina ideal, né, para você que quer treinar, você que quer desenvolver sua percepção musical. Então, assim, galera, acompanha, nunca compartilhei um conteúdo como esse, dessa forma aqui. Então, acompanha aí que eu tenho certeza que se você aplicar exatamente tudo que eu passar aqui para vocês, com certeza vocês vão conseguir aí ter ótimos resultados logo nas primeiras semanas de vocês, tá? Show de bola, show de bola. Deixa eu ver a galera aí que for chegando. Maravilha. Galera, vamos lá, vamos começar então, tá? Eu preparei aqui para vocês um mapa mental para ficar mais fácil, né, a absorção desse conteúdo, tá? Então acompanhe aqui comigo, eu vou mostrar aqui para vocês. Preparei algo bem bacana aqui, tá? Então acompanha direitinho aí. Ó, tá aqui esse mapa mental para vocês acompanhar, beleza? A rotina MCG. Vocês vão entender por que dessa rotina com esse nome MCG. Então, galera, vamos lá. Antes de mais nada, para nós começar aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem hoje uma rotina de estudo voltado para essa parte de percepção musical? Me diz aí. Quero que vocês coloquem aí no chat, tá? Você treina hoje específico assim, hoje eu vou treinar percepção musical. Você tem uma rotina de treino? Você tem uma rotina de você falar assim, hoje eu vou treinar pegar o tom da música, hoje eu vou treinar essa parte, quero me desenvolver nessa parte. Isso é muito importante. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando eu vou iniciar, né, um novo plano de aula com algum aluno, né, com algum músico, por mais que ele seja até já experiente em algumas áreas, na maioria das vezes a resposta desse músico é: não tenho nenhuma rotina, não tenho um planejamento de estudo, simplesmente eu toco e quero evoluir, né? Não é verdade? Comenta aqui qual que é a sua resposta sobre isso, se você quiser comentar, obviamente. Vamos lá. Por que eu faço essa pergunta? Tem uma frase bem famosa, né, que diz assim, ó: se você, para quem não sabe, né, para onde está indo, qualquer caminho serve. Olha que frase para você refletir. Então, assim, qual que é a sua meta no violão? Aonde você quer chegar, né? Qual que é o seu sonho, né? Por que você quer aprender? Esse é o seu porquê. Quando você não entende, né, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E na grande maioria das vezes, essa pequena falta aí de mentalidade, de propósito no violão, que faz com que a maioria desista no meio do caminho, não consiga evoluir como gostariam. E a maioria tem o potencial necessário. Você que está me ouvindo, com certeza você tem o potencial necessário para evoluir no violão. Então você só precisa alinhar esse desejo, essa vontade com aquilo que você já sabe muitas vezes. Por isso a importância, vocês vão entender a importância de você planejar uma rotina específica de treino. Você vai ver o quanto esse planejamento é importante para você que quer desenvolver percepção musical. Tá aqui, ó. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então é o que acontece com a maioria da galera, né? Vou aprender um pouquinho de solo aqui, vou pegar uma tablatura aqui, fazer um riff, um fingerstyle aqui, depois eu pego um violão clássico ali, um estilo diferente aqui, e no fim são caminhos diferentes que não te levam às vezes em lugar nenhum, porque você começa aqui e para, começa ali e para. Então, com esse planejamento, a nossa meta aqui, qual que é a grande meta dessa reunião, tá? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Eu tenho duas metas importantes aqui. Primeiro lugar, te mostrar uma rotina mais clara, mais objetiva, aonde nessa rotina você vai focar o seu tempo, a sua energia e a sua dedicação. Não existe nada mais triste do que você se dedicar em alguma coisa
e você não conseguir extrair o resultado daquilo. Concorda comigo? Não é verdade? Não é ruim quando você se esforça para fazer uma coisa e no final você vê que não deu o resultado que você gostaria? Então é isso que muita gente está fazendo. E o pior, fazendo isso há muito tempo. Há anos. Treinando uma coisa, fazendo uma coisa, se esforçando em uma coisa que não traz o resultado que a pessoa espera. E assim, não dá para ficar nisso a vida toda. A gente precisa achar um caminho para resolver esses problemas, não é verdade? Então a primeira meta aqui dessa reunião é te mostrar essa rotina. Uma rotina clara e objetiva do que você deve fazer. Você, melhor do que eu, vai poder olhar para você com total sinceridade e dizer: eu estou nesse nível aqui. Então realmente essa rotina vai me ajudar a chegar no próximo nível. E a segunda meta aqui nessa reunião é te apresentar a oportunidade de você ser acompanhado aí por mim de uma forma individual e personalizada na meta de desenvolver sua percepção musical. Então, no final dessa reunião, eu vou te apresentar essa oportunidade, como você pode ter a minha ajuda individual nesse projeto. Beleza? Vamos lá então? Galera, é o seguinte, eu vou mostrar essa rotina para vocês. Aí eu garanto para você que você vai conseguir evoluir muito se você seguir isso aqui. Mas antes eu preciso te mostrar e te falar como que eu cheguei nessa rotina. Essa rotina aqui, né, mudou completamente, de verdade, a minha maneira de tocar violão, né? Mudou minha vida como músico. Então assim, brevemente, resumindo aqui para vocês, bem rápido mesmo, eu conheci violão com 10 anos de idade. Primeiro dia que eu cheguei numa igreja, eu me encantei com aquela orquestra, e mais do que com a orquestra, no momento em que um daqueles rapazes que tocava violão foi tocar e cantar ao mesmo tempo. Foi louvar lá na frente. Eu me encantei com aquilo, nunca tinha visto de perto, e foi meu primeiro contato com o violão. A partir daquele dia, despertou este sonho dentro do meu coração de tocar violão na igreja, ser um músico da igreja, assim como aquele rapaz era. Eu tinha até vontade de cantar também, mas no meio do caminho meu desejo por cantar não vingou não. Eu preferi mesmo, de fato, eu queria tocar, eu queria ser um músico lá da banda da minha igreja. Foi o sonho que eu iniciei. Comecei a tocar, né? Comecei a aprender. Logo percebi que para tocar na igreja, eu toco na Assembleia de Deus, né? Então, a Assembleia de Deus é uma das igrejas que, assim, tem muitas oportunidades, né? Cada um canta e tal e tal. Então, com isso, cada um canta num tom. Às vezes um não tem muita habilidade para cantar, canta meio desafinado. Então, logo eu percebi que para eu tocar na minha igreja, eu precisaria desenvolver algumas habilidades mais avançadas, como percepção musical. Logo comecei a pedir dicas para alguns músicos mais experientes, né? E foi aqui onde a minha grande frustração começou. Eu pedia dicas para eles e sabe o que eles me diziam? Guilherme, vai praticando, com o tempo você aprende. Eu não sei se você também já ouviu alguém te dizer essa frase, né? Mas assim, eu lembro que toda vez que eu ia pedir uma dica para eles, essa era a resposta que eles davam para mim. Guilherme, com o tempo você aprende, né? E deixa eu só colocar aqui para compartilhar para vocês. Tá aqui, né? Com o tempo você aprende. E eu caí nessa onda, né, de continuar praticando. Só que tem só um detalhe, né? Eles não me falaram o que praticar, né? Na verdade até falaram: Guilherme, tem que decorar campo harmônico. Guilherme, você tem que tocar aí com bastante músicas com bastante cifras, com bastante acordes diferentes, para que você consiga desenvolver aí, né, e tocar de ouvido. Enfim, foram várias coisas que eles falaram, tudo eu tentei e nada dava certo, né? Moral da história: passou 5 anos, eu continuava parado nas mesmas coisas, estagnado. Confesso para vocês que dentro desses 5 anos, praticamente um ano inteiro, meu violão ficou assim, só jogado no canto lá em casa, dentro da capa, ou às vezes pegava um pouquinho, deixava de lado, empoeirado, porque eu desanimei. Toda vez que eu pegava o violão era sempre as mesmas coisas, só sabia fazer aquelas músicas decoradas, ou então se eu tivesse que tocar uma música nova, eu tinha que pegar a cifra, entendeu? Não tinha noção do que fazer para desenrolar a música na hora e pegar de ouvido, né? Então assim, foram 5 anos nessa situação, até que de repente, um certo dia eu recebi algumas dicas muito top
de um músico experiente, um músico de fora que veio lá, e eu comecei a implementar aquilo. E eu comecei a fazer algumas pequenas alterações na minha rotina de treino. E foi de lá pra cá, pra você ter ideia, depois que eu mudei essa rotina, passou-se mais ou menos uns 3 meses, eu já estava assim, ó, outro músico, confiante, tocando lá na minha igreja, os hinos da harpa principalmente, tocava tranquilo. Às vezes as pessoas que iam louvar outro devocional, eu já estava conseguindo também, né, pegar o tom mais rápido. Depois que eu pegava o tom, eu já tinha uma noção de qual era os próximos acordes. Tudo depois que eu foquei de verdade mesmo, né, assim, com sangue no olho, né, como diz o ditado, nessa nova rotina. E é essa rotina que eu quero compartilhar para vocês, né? Obviamente que não dá tempo de eu te explicar um tutorial passo a passo na prática, né, aqui em uma reunião aí de aproximadamente 40 minutos, 1 hora, mas eu prometo para você que eu vou compartilhar para você a exata rotina que eu recomendo, tá? A exata rotina que eu recomendo. A propósito, o peso desse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês aqui nessa reunião é conteúdo que eu ensino, né, para algum grupo seleto de pessoas, poucas pessoas que participam das minhas mentorias online. Minhas mentorias, por exemplo, a minha mentoria de percepção musical, onde a pessoa investe ali R$597 para estar ali comigo aprendendo, né, e desenvolvendo essas técnicas. E eu vou compartilhar com vocês aqui o rascunho disso, qual é o caminho, qual é o processo, o passo a passo que você precisa se dedicar. E eu acredito seriamente que só com isso aqui que eu vou passar para você até o final dessa aula, você vai evitar perder muito tempo na internet. Você não vai ficar perdendo tempo procurando aquilo que de fato não vai contribuir para o seu avanço, para a sua evolução aí na percepção musical. Beleza? Então vamos lá. Antes de eu iniciar de fato aqui, de passar esse conteúdo dessa rotina para você começar a seguir, você precisa entender algumas coisas que você não pode fazer, que eu recomendo, né, que você não faça, né? E dentro dessas coisas, né, está os níveis de aprendizado. E aqui a gente poderia colocar um nível de aprendizado errado, que é, ou melhor, não vou colocar errado, né, mas vou colocar tradicional, porque eu já passei muito por isso, né? Eu não vou me deter muito aqui, mas assim, o método de ensino tradicional, você sabe muito bem como é algo muito teórico, né? Algo muito complexo, não é verdade? Tá? Algo muito difícil para quem está começando, né? É módulos gigantescos. Então, gente, outra coisa, preso a cifras / papéis. Por que eu coloco papéis? Porque o modo tradicional, ele te prende a isso, né? A você decorar várias cifras, vários acordes diferentes, a você decorar as setas dos ritmos, né? Para você ficar olhando ali. E isso acaba deixando os músicos iniciantes presos a esse tipo de coisa, né? Então, para você que quer sair disso, a primeira recomendação é você não fazer mais isso, né? Não faça mais assim. Ou seja, esse aprendizado tradicional você tem que deixar de lado, né? E aprender novas estratégias, novas técnicas para você começar a seguir. Uma coisa que você precisa entender, o que está envolvido nessa nova rotina, tá? O que está envolvido nisso? Gente, vocês precisam entender o seguinte também, né? Existe o que? Processos, tá? Existe processos para você desenvolver sua percepção musical, tá? Você precisa ter essa noção, você precisa conhecer esses processos. Esse é um dos primeiros passos. Não tem como você evoluir em uma coisa que você não conhece o processo que aquilo é feito. Você precisa colocar as coisas na ordem, senão fica complicado, tá? Então, assim, qual é o meio, as técnicas, o caminho, a estratégia? Você precisa conhecer, tá? Então, assim, tô falando aqui de rotina. Segunda-feira eu vou começar a treinar percepção musical. Mas você vai treinar o quê? Entendeu, gente? Então, muita gente, eu treino bastante há 2 anos, eu treino há 5 anos, mas você treina o quê? Você precisa entender os processos,
Você precisa saber, ó, qual é o meio que você vai usar, quais as técnicas que você vai treinar, o caminho, a estratégia. Você precisa conhecer isso aqui. Senão, sem isso, não dá certo. Sem isso, você vai treinar em vão. Sem isso, você vai perder tempo. Então, vocês precisam entender o que? Existe um passo a passo, tá? E eu costumo dizer que o passo a passo é a hora de você sentar a bunda na cadeira e decorar o passo a passo. Decorar o tutorial. Decorar cada detalhe. O problema é que muitas vezes alguns músicos iniciantes, com aquela ansiedade, aquela afobação, eles pulam o processo, eles pulam o passo a passo. Eles não estão preocupados em entender o passo a passo. E o passo a passo faz toda a diferença, né? Porque é o passo a passo que você vai usar na rotina, na hora do treino. Sabe qual é o problema? E eu vejo isso de perto muitas vezes. E olha só, anota essa dica, reflete sobre isso. Por exemplo, faz mais de 15 anos que eu toco violão. Eu já passei por todos esses processos, essas dificuldades que talvez você está enfrentando hoje. E eu sei aquilo que deu mais resultado para mim, aquilo que me ajudou. Mais do que isso, dentro desses 15 anos eu já ajudei milhares de pessoas. Pessoalmente, virtualmente, né? Através dos meus cursos, das minhas matrículas, através dos meus canais, dos meus vídeos gratuitos no YouTube, milhares de pessoas. E eu sei também qual é as técnicas, o caminho, os macetes que mais ajudaram, não só a mim, mas também a todas essas milhares de pessoas que foram impactadas de alguma forma com uma dica, com um macete, com algum atalho aí que eu passei para elas. Então, quando eu digo, né, que é hora de você sentar na cadeira, de fato decorar o passo a passo, por que eu falo isso? Porque eu vejo que muita gente ignora um conteúdo tão importante como esse, por exemplo. A pessoa, ela ouve tipo assim, 10 coisas, e aí ela pega a última coisa que eu falo e vai fazer só aquela última coisa, né? E as outras 9, que é o que dá sustentação, a base para que ela consiga evoluir gradativamente, ela não faz. Entendeu? Então, quando eu vou fazer a prova real e conversar pessoalmente com alguns alunos, eu pergunto, e aquilo lá, como é que, né? Se eu te perguntar agora como é que é isso, a pessoa trava. Eu falei, ué, mas eu não te falei isso tal dia? Eu não te expliquei direitinho como é que é? Você não anotou? Você não aprendeu? Você não colocou em prática? E aí que tá a falha de muita gente. Então, só isso aqui que eu tô te falando aqui, se você prestar atenção e você começar a ouvir o conteúdo, né, de algum professor, de algum mentor, de uma pessoa mais experiente do que você, e você anotar e seguir o exato passo a passo, só isso aqui já vai fazer uma grande diferença na sua vida, na sua evolução, na sua rotina de treino. Porque a maioria pega um detalhe, treina aquilo ali e esquece do restante. Faz o resto tudo errado, pega um detalhe só e esquece o restante. Então, presta muita atenção nisso aqui, que isso aqui é uma dica que vale ouro, tá? Outro erro também aqui, né, que acontece, é a galera ouve uma nova música, o que ela faz? Ela já vai lá baixar a cifra da música, já vai olhar na internet como é que toca aquela música e não se esforça para tirar a música na hora. Então, o ouvido da pessoa fica ali, ó, fechado, bloqueado. Não se esforça nem um pouquinho para treinar o seu ouvido musical. Mas beleza, show de bola. Se você está aqui comigo, né, você quer saber qual que é essa rotina, qual a rotina ideal para você, e é sobre ela que nós vamos falar, tá? Outra coisa importante é a questão do treino, tá? Qual que é o treino que você, como que você treina de verdade? Como que você deve treinar a percepção musical, né? O mais importante, separei só essa dica aqui pra vocês, ó, é você treinar com objetivo. Qual o objetivo que você vai praticar? Porque o que acontece, gente, presta muita atenção. Você chega cansado do trabalho, beleza, vou treinar um violão, vou pegar meu violão, vou tocar um pouco. Aí você começa, né? Começa a fazer o quê? As mesmas coisas que você já sabe, já começa de forma robótica, né? A maioria da galera, e acho que isso não tem problema, isso aí não tem problema, natural, né? A galera já pega, faz as notas que já tá mais acostumado, os acordes, né? Eu, por exemplo, geralmente eu gosto de fazer um sol com sétima menor. Ou seja, pega o violão e começa a reproduzir coisas automáticas, né? E quando você fala em treinar violão,
Você não pode fazer isso, reproduzir só aquilo que você já sabe, aquilo que você já sabe tocar. Você precisa treinar com objetivo. Então, quando você sentar para treinar, qual o objetivo que você vai treinar hoje? E eu listei alguns aqui, por exemplo, né? Qual o objetivo? Eu vou treinar hoje sincronização tonal. Então, você vai ter que saber quais os exercícios, qual o processo para você treinar sincronização tonal. Eu vou treinar identificações de acordes maiores e menores. Eu vou treinar as cadências. Eu vou treinar campo harmônico, harmonia funcional, tonalidades menores, desafios, pegar música na hora, de ouvido, ao vivo, desafio intenso. Vou treinar pegar o tom com mais velocidade, dar segmento nos próximos acordes com mais velocidade. Então você tem um planejamento, você sabe, eu vou treinar isso. Então você precisa, obviamente, né, correr atrás de recursos e ter esses passos a passo para você praticar. Mas isso aqui é muito importante, você treinar com um propósito, com um objetivo, tá? Outra coisa importante, repertórios, tá? Você precisa montar alguns repertórios. Por exemplo, montar repertórios em músicas em tonalidade maior, tá? Montar repertórios que eu chamo de harmonia simples, ou seja, usando primeiro, quarto e quinto grau. E aí você vai aprofundando isso, né? E vai montando também repertórios com uma harmonia mais completa, aonde vai acrescentando segundo grau, terceiro grau, sexto grau, até mesmo sétimo grau, até mesmo outros acordes mais sofisticados, entende? Então você precisa também ter esse pensamento. Não adianta você querer pegar uma música lá, você não treina ainda percepção musical, não sabe encontrar o tom, não sabe a diferença do primeiro para o quarto grau, do primeiro para o quinto grau. Aí você já quer colocar uma música toda reharmonizada, você vai ter dificuldades. Você até vai conseguir tocar ela de forma decorada, mas para você conseguir tirar a música na hora, você provavelmente vai ter dificuldade para entender o que está acontecendo ali, sabe? Então tudo isso, gente, está dentro de uma organização, de uma rotina eficiente, tá? Não é muito diferente. O que a maioria das pessoas fazem hoje? Pega o violão e começa a tocar aquilo que já sabe. Ou se ela não sabe, ela vai para as cifras, vai para a internet. E qual que é a rotina ideal? Vou descrever a rotina ideal. Presta muita atenção nisso aqui, tá? Porque assim, como eu disse, essa introdução aqui, essa instrução que eu estou dando aqui para vocês, né, é realmente assim, é o que eu faço, tá? É o que eu faço com os meus alunos, né, que entram aí em algumas turmas mais próximas a mim, mais VIP, certo? Claro que a diferença é que tudo que eu vou mostrar aqui, eu ajudo eles de forma na prática, né? Individualmente ali na prática. Aqui, como eu disse, não tem tempo de mostrar tudo isso na prática, né? Não tem como. É infinitamente, tipo assim, é humanamente impossível, não tem como, né? Mas eu quero dar aquilo que é mais importante, tá? Mais importante, a direção. Como eu disse no início, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Eu estou te mostrando aqui agora um caminho para você evoluir sua percepção musical. Então, se o seu destino é evoluir percepção musical, você pode acompanhar o que eu estou te falando aqui, que você vai estar no caminho certo. Ok? Beleza? Vamos lá? Então, rotina ideal. Eu gosto de separar por semanas, tá? Eu estou falando aqui, como eu disse, aquilo que eu faria se eu tivesse a oportunidade de pegar na sua mão mesmo, te mostrar o passo a passo, te guiar, te conduzir pelo passo a passo. Seria exatamente isso aqui que eu iria propor para você, tá? Obviamente, tem pessoas que talvez já estão no nível mais acima, num nível mais abaixo, então por isso é tão importante esse contato, essa interação em tempo real para poder orientar um aluno melhor. Mas, como eu disse, dentro das nossas possibilidades, este caminho vai te ajudar muito, tá? Então vamos lá. Preparando aqui uma rotina, né, que eu costumo separar em 8 semanas. 8 semanas, gente, é o tempo suficiente para que qualquer iniciante no violão que saiba fazer os acordes maiores, menores, saiba fazer as pestanas, saiba fazer os ritmos, já saiba tocar com cifras. 8 semanas é tempo suficiente para mudar completamente a rotina de treino desse aluno e que ele já consiga, dentro dessas 8 semanas, obter excelente resultado na sua percepção musical, independente das cifras, e já começar a ingressar nessa jornada de tocar de ouvido. Então, é exatamente essa rotina que eu passaria e que eu recomendo para você que quer desenvolver a sua percepção musical. A primeira semana
E entre a primeira e a segunda semana eu trabalharia um ponto muito importante, que é treino de exercício de sincronização tonal. Você sabia que muitos músicos, quando estão iniciando nessa área, por exemplo, eles não conseguem ter nenhum sentido de sincronização. Por exemplo, se eu tocar aqui, ó, Pai Nosso dos céus, Santo é teu nome, teu reino buscamos. Se isso incomodou o seu ouvido, é um sinal que você já tem um pequeno senso aí de sincronização. Por quê? Porque eu troquei os acordes completamente fora do tempo, fora da sonoridade correta. E sabe que é triste, gente? É que existem muitos músicos que já tocam há um bom tempo e eles não conseguem perceber esse erro. Eles não conseguem perceber. Qualquer acorde que fizer ali para eles, tá bom, vai embora, vai tocando e leva embora. Então, uma das primeiras mudanças, né, que eu ofereço, né, para quem vai estudar harmonia funcional, percepção musical, é treinar exercício de sincronização, ou seja, para o camarada começar a perceber a diferença de um som para o outro. Isso é ouvido relativo. Ouvido relativo é quando você tem uma sonoridade e tem outra sonoridade, você faz a relação entre eles. Ah, tá diferente. Ah, tá mais grave, mais agudo. Ah, tá igual. Sincronizou. É mais ou menos assim que funciona. Então, um dos exercícios que você pode fazer para treinar sincronização, para você saber se você tem uma boa sincronização já tonal ou não, é um exemplo muito simples, tá? Coloquei aqui exemplo 1. É você, afinar o violão de ouvido. Calma, segura aí. Eu sei que pode parecer algo para encher linguiça aqui, mas não. A propósito, eu já contei isso, não vou contar de novo. Tá, vou contar bem resumido. Nessa fase anterior que eu falei pra vocês que eu tinha muita dificuldade para tocar de ouvido, nem afinar o violão de ouvido eu não conseguia. Eu não conseguia perceber direito as coisas. Como eu falei aqui agora, claro, se eu tocasse tão errado assim eu percebia, mas na hora de tocar de ouvido eu não conseguia perceber. Ah, mudou para qual grau? Eu não consigo perceber que mudou. E foi numa tarde, numa chácara de um dos amigos do meu pai, aquele silêncio de 3 horas, só o cantar dos passarinhos lá longe, e eu numa rede tentando afinar meu violão, treinando, aquele silêncio, e eu falei, vou tentar afinar o violão, que eu vou treinar aqui o meu ouvido. E aí eu comecei a tentar afinar o violão, e aí comecei, né, que afinei a sexta corda pelo aplicativo na época, acho que tinha um afinador, nem lembro como que eu afinei primeiro, sei que eu afinei a primeira corda. Não foi de ouvido, né? Porque senão seria ouvido absoluto. Aí fui na quinta casa aqui. Aí o que eu fazia? Eu tentava manter o som da voz. Pra sincronizar a quinta corda nesse som. Tá vendo? Ó? E aí fui apertando, fui chegando próximo, acho que sincronizei. Beleza, e fui assim, todas as cordas. A hora que eu fui fazer o acorde, foi aquela coisa bacana, legal, ficou bom, ficou razoavelmente bem afinado, né? E depois a gente foi melhorando, mas ficou assim, eu fiquei feliz porque eu não conseguia ter essa percepção, essa sincronização de saber quando uma nota é igual. Tem pessoa que você vai fazer assim, pra ela é o mesmo som, entende? Então, um dos exercícios muito bacana é você treinar essa parte, afinar o violão de ouvido. Se você consegue ter essa sincronização, isso já é um ponto positivo, tá? E se você não consegue, o que eu recomendo? Que essa primeira semana, né? Um projetinho aí, gente, um projeto aí, tá? Você que tiver nessa meta, né? Faz esse compromisso. Né? Estamos aí já no mês, quase na metade do mês 9. Vem aí mais mês 10, 11, 12. Tem 3 meses para acabar o ano. Imagine se você se comprometer de verdade nos próximos 2 meses. Você assim assumir um compromisso mesmo de músico, né? Ou você que seja mulher de musicista, vai falar assim, não, eu vou assumir o compromisso de músico,
que eu sou e que eu quero realizar. Galera, 2 meses é tempo suficiente para você dar um salto e evoluir mais do que você não conseguiu evoluir o ano inteiro que passou. Se você mudar a sua rotina, se você, né, criar um sistema de disciplina, de realmente colocar em prática, fazer o que tem que ser feito, eu garanto que vocês conseguem, sabe? Então vamos lá. Primeira semana é isso, se começar a sincronizar, trabalhar o seu ouvido musical. Porque uma pessoa que tocou a vida inteira com cifras, ela nunca treinou o ouvido musical. Ela só repetiu aquilo que já está pronto. Então, para começar isso do zero, precisa você treinar esse momento de sincronização do seu ouvido. Outro exercício que dá para fazer também é solfejar as notas do braço do violão. Então aqui é uma preparação muito bacana para um método mais à frente, que é pegar o tom na hora. Então, por exemplo, aqui você pode fazer isso aqui, ó, começar na sexta corda. É você cantarolar a corda. Você não está treinando para ser cantor, não precisa ser cantor nem nada disso. Eu sou horrível para cantar, mas esse pequeno exercício eu consigo, né, fazer. Por mais que às vezes possa fugir do tom, mas não fica sincronizado isso aqui, ó. Ó. Não importa a sílaba que você vai falar, o importante é a vibração, a sincronização, ó. Ba, be, bi, bo, bu, tarará, bam, parará. Percebe? Não importa a sílaba, não. Importa é o centro tonal. E você vai treinando, desce na quinta corda. Vai treinando. Isso vai te dar vai educando o seu ouvido, vai treinando o seu ouvido musical a identificar, né? Quando a música está sincronizando ou não, entendeu? Então é muito bacana isso aqui. Outra coisa também é solfejar por cima de outras músicas tocadas, tá? Então esse aqui também é um macete muito bacana, tá? Deixa eu mudar aqui. Fala aí, Alan, tá aí na área, show de bola. Então esse aqui, gente, é algo muito bacana. Você solfejar em cima de outras músicas também. Por exemplo, colocar uma música no YouTube, por exemplo, e você ir cantarolando aquela música, solfejando aquela música, né? Aqui pelas notas, né? Você vai ouvir aquela música, né? Por exemplo, solta o cabo da nó. Aí você vai cantarolando. Vai solfejando a música e procurando a nota que sincroniza com a sua voz. A gente já vai entrar no outro ponto, que é da parte de pegar o tom. Mas só para mostrar para vocês essa parte de sincronizar. Então você vai ouvir a música e você vai cantarolando junto, vai solfejando. Tudo isso vai te dando uma habilidade maior para sincronizar o tom da música, que é o primeiro passo. Sem pegar o tom, você não consegue dar sequência nos próximos acordes. Então isso é muito importante, tá? Aí tem ali, ó, por último eu coloquei, né, a parte do desafio ao vivo, que é exatamente isso. Você colocar, pode ser músicas no YouTube, certo? Pode ser músicas no YouTube para você pegar. Pode ser também, só tirar aqui isso aqui. Pode ser também você pedir para alguma pessoa próximo a você cantar, alguém da sua família cantar uma música e você começar a procurar o tom dessa música, solfejar. Tudo isso são exercícios que você pode implementar na sua rotina de treino, né, para conseguir estar evoluindo aí a sua percepção musical. Aí não para por aí, né, gente? Cadê aqui? Pera lá. Não para por aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês, que saiu. Tá? Desafio ao vivo. E não para por aí. Aí vem a segunda semana.
Isso aqui é a primeira e segunda semana, né? Que você pode fazer esse treino, ó, treinar o ouvido, pegar o tom das músicas corretamente, com boa velocidade. Aqui já vem também outros exercícios, ó. Usar as notas do campo harmônico. Então é como eu falei aqui, em vez de você ficar só treinando ali, pegar notinha por notinha, né? É você colocar a música para tocar e já ir fazendo as notas baseada aqui na escala do campo harmônico. Então primeiro, segundo, terceiro grau, quarto, quinto, sexto grau, sétimo grau, para você já ir sincronizando o tom da música. E aqui já entra também um ponto muito importante, que é o que eu chamo de desenho mental, tá? Que é você pegar o tom através de desenhos mentais. Ou seja, por exemplo, se eu vou pegar uma música que está em dó, deixa eu tirar um negócio aqui. Se eu for pegar, por exemplo, uma música que esteja aqui em dó, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só tirar esse desfoque aqui, que tá meio embaçada a tela, né? Aí eu vou tirar aqui, ó. Beleza. Se você for pegar uma música que tá em dó, por exemplo, né? Você vai procurar o tom da música. E aí você pode ir fazendo aqui o campo harmônico dela, ó. Por exemplo, dó, primeiro, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Você pode ir procurando a música só pelo baixo aqui, ó. Né? Só pelo baixo da música, a partir do tom, tá? Você vai procurando o quarto grau, quinto grau, em vez de fazer o acorde, né? Que às vezes acaba confundindo, né, pelo acorde no início. Então isso aqui já você vê que você vai avançando. Primeiro é só o tom, depois você vai procurando as outras notas da escala da música e assim você vai avançando, tá? Vamos lá. O que mais aqui? Beleza. Aí isso aqui tô recomendando pra vocês, né, gente? A terceira semana, deixa eu correr pra não ser tão cansativo pra vocês. Terceira semana é uma etapa muito importante, que é a etapa de dominar os campos harmônicos, tá? E aqui, gente, muita gente erra bastante, né? Muita gente erra bastante nessa parte. Como? A maioria tenta decorar o campo harmônico pelas tabelas, né? Imagina só, tentar decorar o campo harmônico. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto. Agora Dó sustenido. Dó sustenido, Ré sustenido menor, Fá menor, aí vem Fá sustenido maior, Sol sustenido maior, Lá sustenido menor e o Si meio diminuto, ou melhor, Dó meio diminuto. E assim a pessoa vai ter que decorar as sequências ali entre mais ou menos 84 acordes, só no tom maior, fora o tom menor, fora outros campos harmônicos. Então assim, é por isso que muita gente não consegue decorar campo harmônico, né? Pessoas que tocam há muitos anos e não conseguem decorar o campo harmônico, porque de fato a pessoa tem que dedicar muito e muito tempo ali para conseguir decorar tudo isso. E sabe o que é pior? O pior é quando a pessoa se esforça, decora o campo harmônico, mas quando chega na prática, ela não sabe como usar o campo harmônico. Então eu fico assim, nossa, chocado quando eu vejo isso, né? Tipo, se a pessoa se esforçou tanto e aí no final isso aí meio que não serve quase para nada, porque a pessoa não sabe a hora certa de usar o campo harmônico, tá? Porque precisa saber da sonoridade, a gente vai falar disso mais para frente. Então, existe, né, macetes para você dominar o campo harmônico mais fácil. E isso é algo que você precisa implementar na sua rotina, né? Maneiras para você dominar o campo harmônico de uma maneira mais prática, né? Você não precisa decorar a tabela, não precisa decorar os nomes do campo harmônico, né? Não precisa decorar tudo isso. Então você precisa desenvolver o quê? O que eu chamo de atalhos mentais. São desenho mental, né? Então, por exemplo, eu ensino, né, de uma forma aprofundada, detalhada, um desenho mental no braço do violão. E com esse desenho mental você consegue dominar qualquer campo harmônico sem ficar pensando no nome dos acordes. Por exemplo, aqui, se eu fizer aqui um Sol sustenido, vai. Os guerreiros se preparam. Aí, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo que você esteja tocando essa música. Aí eu falo assim, faz aí pra mim um sexto grau. Aí você vai ter que olhar pro braço do violão. Eu tô no Sol sustenido. Deixa eu ver, Sol sustenido. Depois vem
Lá sustenido menor, depois vem Dó menor, depois vem o Dó sustenido maior, depois vem o Ré sustenido, depois vem o Fá menor, é o sexto grau. Um exemplo, né? Imagina só, no meio de uma música você tem que contar nos dedos, ou você muitas vezes trava e fica ali só naquele acorde simples. Já quando você domina o que eu chamo desses desenhos mentais, você navega pelo braço do violão sem ficar pensando em acordes, né? Por exemplo, aqui, ó, tô no 1, 6, 3, 5, 4, 5, 1, ó, 4, 3, 2, 1, 5, 1, ó, 2, 5, 6, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 1. Enfim, você navega pelo braço do violão aqui. Ah, o 7 tá aqui. Né? Ou seja, é um desenho mental, né? Para você que, né, vai praticar isso aí sozinho, vai tentar implementar essa rotina, o que você pode fazer para te ajudar é o seguinte: dividir o campo harmônico em 3 partes. Primeira parte, acordes maiores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo no Dó, depois você pode mudar isso para os outros campos harmônicos. Dó maior, Fá maior, Sol maior, são os 3 acordes maiores. Acordes menores, aí entra o Ré menor, o Mi menor e o Si menor, dentro do campo harmônico maior de Dó, né? Aí, terceiro grupo é o meio diminuto, o último que sobrou, sétimo grau. Então, você tem o primeiro, o quarto e o quinto grau, que são maiores, o segundo, o terceiro e o sexto grau, que são menores, e o sétimo grau, que é meio diminuto. Então, quando você faz assim, você consegue decorar mais fácil, né? Porque, em vez de decorar toda a sequência, você decora só os 3. Então, o acorde, o campo harmônico simples de Lá, né? Os acordes maiores do campo harmônico de Lá é o Lá, Ré e Mi. E o de Mi? É o Mi, o Lá e o Si. E o Ré? É o Ré, Sol e Lá. Então fica mais prático, né? Não é o recomendável, porque você vai ficar limitado ali, né? De qualquer maneira, você vai ter que ficar pensando em acordes, vai ter que ficar, quando for uma música que use os acordes relativos, você vai precisar quebrar a cabeça também. Já quando você domina esse desenho, fica tudo muito mais fácil. Ok? Então, vamos lá, avançando aqui. Isso aí na terceira semana. Uma semaninha é o suficiente para dominar esses atalhos aqui, dominar campo harmônico na prática, né? Aí, o que eu recomendo dentro desse projeto de 2 meses, né? Na quarta e na quinta semana, a minha recomendação é você estudar e executar. Olha a ênfase, não é só estudar e executar as principais cadências, tá? Existem algumas cadências, gente, que elas são muito conhecidas, muito utilizadas na maioria das músicas brasileiras. Quando você domina elas, você começa a praticar elas, seu ouvido musical vai ficando aguçado, vai começando a se familiarizar com essas cadências, né? Então aqui eu coloquei, né, o grupo dos acordes maiores, dos menores e as principais cadências. Então você começa primeiro a estudar as cadências que usam os acordes maiores, por exemplo, como eu disse, primeiro, quarto e quinto grau, tá? E depois você vai estudando cadências que usam os acordes menores também. Rapidinho aqui, isso entre a quarta e a quinta semana, ou seja, 2 semanas fazendo isso, estudando as cadências, aprendendo as principais cadências e praticando em músicas, né? Praticando isso na prática mesmo, com músicas que usem essas cadências. Aí entra a parte do repertório que eu falei para vocês lá em cima, né? É aí que é importante você ter um bom repertório para você, né? Aqui em cima onde eu coloquei, foi aqui, né? Cadê? Você ter um bom repertório, tá aqui, né? Ter um bom repertório para você conseguir ir implementando as músicas na ordem conforme as cadências, tá? E o mais importante de todos, né? Um dos pontos mais importantes da sexta semana, né? Sexta, 7, 8, 3 semanas finais, né? Consecutivas, você vai praticar funções harmônicas. Aqui, tá?
até aqui a quarta semana, estudando as principais cadências, você já vai, se você seguir, né, essa rotina com bastante intensidade, treinar bastante, você já vai estar conseguindo tocar muitas músicas de ouvido já, só por estar treinando o seu ouvido musical lá desde o início, desde a primeira semana, dominando o campo harmônico na prática e dominando as principais cadências. Você já vai estar conseguindo aqui nessa semana a tocar várias e várias músicas já de ouvido, porque você já vai estar familiarizado com várias cadências e progressões familiares. Mas as músicas um pouco mais complexas, mais trabalhadas, mais sofisticadas, você vai ter um pouco de dificuldade ainda. Por quê? Porque você ainda não dominou as funções harmônicas. O que são as funções harmônicas? As funções harmônicas, né? Não estou falando aqui de apenas nomes na teoria, mas estou falando o quê? De sonoridades, sensações de cada grau. Ou seja, gente, cada grau de um campo harmônico, ele tem uma sonoridade específica, tá? E muita gente não valoriza isso daqui. Tem uma sonoridade específica. Quando o músico ele domina essa sonoridade específica de cada grau, o primeiro grau ele tem essa característica aqui, ele pode ser usado aqui, aqui e aqui. O segundo grau ele tem essa sonoridade assim, mais ou menos assim, específica. Ele pode ser usado nesse momento, nesse momento, nesse momento. Ou seja, o músico ele tem ali já na sua mente quais as possibilidades cada grau pode ser usado. É muito diferente, não é? Olha a comparação, olha onde que a gente já chegou nessa rotina, né? Aqui na sexta, oitava semana, olha onde a gente já chegou. Saindo de um músico lá que só toca com as cifras, vai começar a estudar ali o ouvido musical, a gente já chegou nessa parte de ele já saber para onde vai, né? Então, tudo isso aí é possível se você mudar a sua rotina, né? Mudar a sua rotina de treino. Agora aqui, ele já vai ter essa percepção individual de cada grau, né? Então, olha a diferença de quem só toca ali com as cifras, toca sem saber o que está tocando, simplesmente repete, né, o que está vendo, e de um músico que está tocando uma música ali, Pai Nosso dos Céus, olha a harmonia, Santo, opa, engrossou o negócio aqui, a harmonia baixou, ficou mais pesada, eu sei que é o quarto grau, Santo é teu nome, esse é teu nome, no é eu posso implementar com o relativo do quarto grau, é teu nome, nome causa uma tensão, prepara, nome, né, ó, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra, o quarto grau, ou seja, é um músico que ele toca sabendo o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aqueles acordes, né? Mas tudo isso, gente, só é possível, né? Eu só consegui ter essa noção, ter essa consciência depois que eu mudei meu jeito de treinar a percepção musical. E eu segui exatamente isso daqui. Claro que eu demorei muito mais, né? Eu demorei muito mais para dominar de fato cada pilar desse. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para me orientar assim, né, de forma direta, uma pessoa assim que tivesse à disposição, à minha disposição, eu mandar uma mensagem, fulano, tô com uma dúvida nisso aqui, né, como que é essa sonoridade? Será que nessa parte da música, qual o grau que usa aqui? Será que é o sexto grau que encaixa melhor ou será que é o segundo grau? Eu não tive isso, né, e por isso meu processo de aprendizagem foi com bastante empenho, bastante dedicação, né, com bastante erro e de fato para conseguir, né, realizar esse objetivo, né, o sonho de estar tocando na banda da igreja, né, e eu nunca imaginei que esse sonho ultrapassaria tantas barreiras, né, que ao invés de realizar o meu sonho, além de realizar o meu sonho de tocar na igreja, hoje a gente realiza o sonho de milhares de pessoas também, né, que tinha também esse sonho, né, de estar tocando na igreja, tocando de ouvido, tocando sem depender das cifras, né. E Guilherme, se eu nessas 8 semanas eu não conseguir aprender tudo isso, aí tem aqui as próximas semanas, né? Só que olha a diferença, pensa comigo, você tá só, um exemplo, né? Vamos supor que você tá lá só acostumado a tocar com cifra, repetindo, e você começar a entrar nesse processo, nessa rotina, treinar sincronização, treinar pegar o tom,
treinar macetes para dominar o campo harmônico. Primeiro eu vou dominar os mais simples, depois eu vou avançando nos mais complicados. Beleza, dominei, já sei algumas coisas. Vou treinar aqui as principais cadências. Então, em vez de eu ficar usando a mesma cifra, eu posso tocar aqui em outras cadências diferentes, pegar em outra tonalidade, mudar de tom. Vou treinar as sonoridades, os efeitos das funções. Olha como que muda, né? Como que fica algo mais profissional, soa algo mais responsável, né? Você cria uma responsabilidade muito maior, né? Não apenas, eu arranho no violão. Não, aqui você vai de fato entender, dominar o seu instrumento. E aí nas próximas semanas você vai fazer um processo de aprimoramento do método. Até aqui, você seguindo essa rotina, você seguindo tudo isso, você vai ter passado por uma jornada de experiência. E aí, nas próximas semanas, você vai fazer o quê? Vai unir tudo isso que você aprendeu, que você experimentou até ali e vai aprimorar o método. Vai aperfeiçoar o seu ouvido relativo e vai aplicar algo que eu chamo, que você pode, né, fazer o que eu chamo de análise harmônica. Que é o quê? É você esmiuçar uma música, por exemplo, né, do começo ao fim, acorde por acorde. Cada mudança de acorde dentro daquela música, você vai parar e vai se perguntar para a harmonia. Por que você está mudando para esse grau? Qual é a sonoridade que está acontecendo? Está subindo? Está descendo? Está mais grave? Está melancólico? Por que mudou do 1 para o 5, por exemplo? Aí você vai entender a movimentação de cada grau. E isso vai te dando uma expertise muito, muito top, né? A hora que você vai se familiarizar com isso, a hora que você menos vê, você está tocando com facilidade diversas músicas de ouvido, né? Então, olha só, né, que bacana isso, né? Isso aqui é muito show de bola. E agora, para a gente encerrar, né, eu quero apresentar para vocês aqui, né, já mostrei tudo esses bastidores aqui para vocês, né, essa é a rotina ideal que eu recomendo para você que quer de fato, né, evoluir sua percepção musical. Eu sei com certeza, para você seguir tudo isso daqui que eu falei sozinho, né, sem a ajuda aí de alguém experiente do seu lado, né, claro, vai ser um pouco complicado, né? Você talvez vai ter bastante dúvida, dificuldade, talvez não vai ter para quem perguntar, não é verdade? E é por isso, né, foi pensando nisso que a gente criou um programa, né, para ajudar essa galera de forma individual. Então, assim, como eu disse no começo da aula, né, a primeira meta era te dar esse caminho, essa clareza. E a segunda meta dessa aula era te apresentar a oportunidade para você que gostaria de dar o próximo passo juntamente comigo nessa jornada e receber a minha ajuda individual em cada um desses processos, cada um desses pilares. Obviamente que com um período de tempo maior eu vou conseguir te mostrar tudo na prática, passo a passo, tutorial por tutorial e o melhor, uma interação em tempo real. Então não tem como você ficar com dúvida em uma interação em tempo real, porque as dúvidas vão ser sanadas na hora, imediatamente, tá? Então, assim, para você que quer receber meu acompanhamento personalizado para implementar esse planejamento na sua rotina, eu quero te apresentar aqui, ó, a minha mentoria Expert Percepção Musical. Em rápidas palavras, né? Eu não quero ficar aqui gastando seu tempo. Se você tiver interesse, inclusive, eu vou deixar os links aí abaixo depois para você entrar em contato e conversar conosco lá no WhatsApp, tirar suas dúvidas ou já finalizar sua matrícula, né? Como é que funciona a mentoria? É o seguinte, a mentoria ela é um acompanhamento individual por 60 dias, através de WhatsApp, né, ligações, o que for preciso. Durante 60 dias você tem meu acompanhamento, uma ligação individual comigo. Dentro desses 60 dias, né, esses 2 meses, nós teremos 8 reuniões online para implementação do método ao vivo, em tempo real. Então vai tirar dúvidas, vamos pegar música de ouvido na hora, em tempo real, né? Tirando todas as dúvidas, com a turma da mentoria. 8 reuniões online. Além desse acompanhamento individual, dessas reuniões online, você vai ter acesso também a um curso completo, mais de 100 videoaulas, um curso completo e vitalício, para você ter ali como base, né? As técnicas, você ir lá, ver, rever, aplicar tudinho que está no curso, né? E nas aulas ao vivo você tem a oportunidade de interagir em tempo real. Além de tudo isso, você tem o nosso suporte, qualquer suporte, né, que você precisar, você vai ter diretamente ali no meu WhatsApp, diretamente no meu WhatsApp particular, você vai poder tirar as suas dúvidas, né? A pergunta que não quer calar, Guilherme, mas quanto que vai custar tudo isso? Tá aqui, gente, tá? Sem
sem encheção de linguiça, sem enrolação, porque é um valor super acessível, né? O investimento é de apenas 12 vezes de R$ 58,96 no cartão, tá? Ou então, para quem quiser fazer à vista, o valor é apenas R$ 500 à vista, né? O acesso à plataforma é imediato e a gente programa, agenda as aulas online ao vivo, né? De uma forma que fica acessível para o aluno também. Ok? Então, se você for parar para pensar, só esse curso aqui que você vai receber, gente, né? Que tem acesso vitalício, né? Com mais de 100 videoaulas, só esse curso aqui, se você fosse, né? Olha só, 12 vezes de R$ 58,96. Só o curso já valeria esse preço daqui, né? Durante um ano você estudar, né? Todo um curso, passo a passo, tudo elaborado, tudo certinho para te levar para o próximo nível, por apenas uma mensalidade de R$ 58,00. Aonde que você aprende violão pagando uma mensalidade aí de R$ 60,00 por mês? Não existe, né? Então só o curso já vale esse investimento de R$ 500, né? Ou 12 de 58, né? Aí, além do curso, você vai ter esse acompanhamento aí individual nos primeiros 60 dias, que vai te dar esse gás, essa motivação, essa planejamento e organização na sua rotina, que é o que vai te fazer realmente ir para o próximo nível, tá? Então, para você que quiser aproveitar essa oportunidade, quiser fazer parte dessa turma, lembrando que essa turma que eu só consigo aceitar apenas 10 pessoas, não aceitamos mais do que 10 pessoas, tá? Porque senão fica algo muito acarretado nosso tempo, né? E aí a gente não, enfim, é algo meu, no máximo 10 pessoas que a gente coloca dentro dessas mentorias, tá? Então assim, alguns vão terminando. Por que eu estou abrindo novas vagas agora? Porque alguns alunos já estão já concluíram o seu momento de acompanhamento e surgiram novas vagas, não sei se foram 5 ou 6 vagas, né? Iniciamos uma semana passada agora, fechamos uma agora e agora surgiu mais essas poucas vagas. Então, para você que tiver interesse em garantir, tirar alguma dúvida, enfim, vai ter os dados aqui abaixo para você entrar em contato no WhatsApp, ou para você que já, não quero perder tempo não, tá aí o investimento, tá aí tudo que você vai receber, já vai lá, já faz a sua matrícula no site. Como eu disse, fez a matrícula, o acesso às videoaulas da plataforma já vão ser todas liberadas para você já iniciar as aulas, e aí depois a gente agenda as reuniões online para tirar dúvida e para fazer a implementação em tempo real. Beleza, gente? Então tá aí essa apresentação, beleza? Eu agradeço aí a todos vocês que acompanhou até aqui. Essa é a rotina MCG. Por que MCG, né? Método 6 graus. Essa é a minha marca, né? Foi através dessa metodologia de graus, de desenho mental, de facilitações, né, que eu realizei meu sonho, e através desse método, dessa metodologia, que nós temos realizado o sonho de milhares de pessoas. Então, por isso coloquei a rotina MCG, ou seja, uma rotina estratégica, rotina com método, uma rotina com propósito, não apenas uma rotina para você perder tempo ou ficar aprendendo acordes bonitos, mas que na prática você não entende porque está fazendo eles. Beleza? Mas beleza, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, senão não paro mais de falar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, o WhatsApp vai estar aqui abaixo para você entrar em contato e tirar a sua dúvida. Beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço, fico por aqui. E fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui, galera.